Estava já cozido? Experimenta tu também, porque o nosso experimentador está cozido e está com bom sal. Aqui eu estou fazendo o carreteiro, que é também com tudo produto natural. O arroz orgânico do nosso movimento, salame da nossa cooperativa lá do Rio Grande do Sul, carne, pode ser de qualquer lugar, cebola, né, bacon. Nós temos uma cooperativa que faz salame, faz bacon, faz costelinha defumada. Tá tudo aqui. Daqui a pouco eu vou botar pro povo comer à vontade aí. Bom, tô aqui com o João Pedro Stedley, na Feira da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca de São Paulo, líder nacional do MST. E bem simples, Stedley, enquanto você faz o seu rancho aí, queria saber um pouco o que essa feira é e qual o significado dela para o MST hoje. A feira é o nosso encontro com a sociedade urbana. Infelizmente, quem vive na cidade foi moldado um estereótipo da Globo, que o MST ocupa a terra, é violento, é um bando de vagabundo e lá no assentamento é favela. A forma de nós desmistificar, já que nós não temos espaço na Globo, é mostrar para a sociedade o que nós somos. Aqui nós trouxemos os 24 estados do Brasil, tem pessoas de 900 famílias. 900 famílias que vieram para cá. Vieram para cá, que tudo no movimento é em família. Não pode é o homem ou a mulher. Vieram para cá com seus produtos. Ontem alguém perguntou, vocês estão competindo com o AgriShow de Ribeirão Preto? Não. Lá é uma exposição de máquina, aqui é uma exposição de vida. Essas 900 famílias trouxeram para essa exposição 1.157 produtos diferentes de alimentos. Essa é a culinária do povo brasileiro. Olha, o povo se alimenta com 1.157 produtos diferentes do Brasil. Então, é a maneira de nós dialogar. Eu vi você falando ontem, achei muito interessante, como os últimos anos... Sim. Vai. Desculpa, Sérgio. Não, como que nos últimos anos mudou a própria compreensão do MST de como definir a luta por terra e como a luta campesina mudou filosoficamente e estruturalmente. Queria que você falasse um pouco isso, como que o atual estágio do MST se compara com a fundação do movimento há mais de 30 anos. Pô, isso não é um mérito do MST. É parte da história do movimento camponês no mundo. Durante todo o século XX, o movimento camponês em todo o mundo foi influenciado pela Revolução Mexicana. Zapatismo. Pelo zapatismo. O Zapata foi que alcunhou aquela consigna, como eles dizem em espanhol, tierra para quem ia trabalhar. Porque era a visão do camponês. O camponês se confrontando com o terrateniente, com o latifundiário. Eu sou pobre porque eu tenho que trabalhar para ele. Então, se eu tiver a minha terra... Eu trabalho por minha conta. Eu trabalho por minha conta e eu me livro da exploração. Eu sou independente. Eu sou independente, eu vou trabalhar para mim. Bom, esse conceito orientou o movimento camponês de todo mundo, inclusive da China, da Índia, durante todo o século XX. Acontece que agora, de 3 décadas para cá, o capitalismo mudou de feição. Ele está numa nova etapa, que é a etapa dominada pelo capital financeiro e pelas multinacionais, que é a globalização como senso comum. O agrobusiness mudou de figura. O agrobusiness, que aqui no Brasil só traduziram para agronegócio. No mundo inteiro é agrobusiness. Então, são forças poderosas de capital que vão lá e dominam a agricultura. E mais do que controlar a propriedade da terra, que às vezes nem precisa ter terra, eles alugam, eles impõem um modelo. Qual é o modelo?
grandes extensões, monocultivo, cheio de agrotóxico, e o objetivo deles é produzir lucro, não é produzir comida, não é produzir alimento, é produzir lucro. Então... É uma aplicação quase. É uma aplicação, é assim. A maioria dos capitalistas nos últimos 30 anos que foram para a agricultura são investidores. Eu falei na palestra, você deve ter ouvido, 80% dos proprietários do agronegócio da soja do Mato Grosso moram aqui em São Paulo. 80%? 80%. Não é o latifundiário. Não é o latifundiário atrasado que estava lá no interior criando boi com as botas sujas de vaca. Esse sujeito mora aqui nos Jardins, acompanha a fazenda dele pela internet. Muitos deles nem conhecem porque eles vão comprando fazenda. Tá? Então esse é o modelo do agronegócio, que produz lucro, muito lucro, mas não garante a comida para o povo. Qual é o nosso modelo? O nosso modelo não é apenas tu ter terra para salvar a tua família. Isso foi o século passado. Agora nós precisamos ter terra, porém nós temos que assumir o compromisso de produzir comida para o povo. Para todo mundo, mesmo para quem mora aqui em São Paulo. Então, o cidadão paulistano vai ter que decidir. Você quer continuar cozinhando com soja transgênica que vai te dar câncer? Ou você quer cozinhar com banha e com soja orgânica que não vai te dar câncer? Você decide. Agora, a soja orgânica exige cuidados. Tu não bota veneno, então tu tem que ir lá capinar, né? Exige muito mais trabalho das pessoas. Exige você ser agricultor. Então, no nosso modelo, nós somos agricultores. Aquele que cultiva o agro, a terra. No agronegócio, tá no nome, é um negócio da terra. Eu vou ganhar dinheiro lá na terra. Nós dizemos não. Nós dizemos, eu sou agricultor, eu vou cultivar a terra. Então, você produzir soja orgânica, como nós temos lá no Paraná, que a companheira é de lá, exige muito mais trabalho, muito mais atenção. Ela vai produzir menos sacos por hectare. Ela vai ter que produzir um óleo orgânico que não vai ter problema de saúde. Sted, queria que você falasse um pouco sobre a forma de produção mesmo. Sobre o uso do solo e a entrada da ciência e da agroecologia, como você falou. Qual o impacto disso no MST? Como é que isso foi tomando mais espaço dentro da filosofia do movimento e como que a produção está se dando hoje? Existe uma regra para os produtores do MST? Tem que ser orgânico sempre? É possível flexibilizar isso? Por trás dos dois modelos, o do capital e o do trabalho, existem também matrizes tecnológicas. Tá? Então, na matriz tecnológica do capital, como é que ele produz a commodity? Grande escala, máquinas daquele tamanho, uma máquina do tamanho dessa casa aqui, ou seja, alta escala, para diminuir o número de trabalhadores. O agronegócio, ele expulsa as pessoas do campo, ele bota a máquina, e dele é veneno. O veneno também expulsa pessoas, porque no exemplo que eu te dei da soja orgânica, você tem duas opções, ou tu bota veneno, ou bota gente para cuidar. Ou bota gente para cuidar. O agronegócio bota veneno. Qual é a alternativa do agricultor verdadeiro e da reforma agrária? É que tu tem que desenvolver uma outra matriz de técnicas agrícolas que você aumente a produção e aumente a produtividade. Senão tu não vai sobreviver. E o conjunto de práticas agrícolas que fazem com que o agricultor, com o seu trabalho, aumente a produção e a produtividade do seu trabalho, é o que nós chamamos de agroecologia. E a agroecologia, ela se abastece de duas vertentes. Uma é os saberes populares, como nós dizemos. O meu avô, que tu viu, me ensinou a fazer o carreteiro. É o seu saber popular. Pode entrar lá na academia da Faculdade de Nutrição, tu não vai encontrar a receita do Giuseppe Dotti.
Você vai de pai para família. Na agricultura também tem isso. Os agricultores vão ensinando de pai para filho como é que combate a formiga, sem botar veneno. Entendeu? A natureza usando... Que a natureza e o meio ambiente. E isso há um saber popular importante, porque no meio ambiente onde você vive, tem práticas apropriadas só para aquele meio ambiente. Vou te comentar. A minha colega aqui de cozinha é do Ceará. Assentada lá. Não adianta eu dizer para ela, se aparecer formiga, bote vinagre. Ela vai dizer, não, mas não tenho uva, não tenho vinagre. Entendeu? Ela vai encontrar outra forma cearense de combater a formiga. Agora, lá no sul, se a formiga aparecia no meio do parreiral, nós botávamos vinagre e ela morria. Entendeu? Não é veneno. Entendeu? Então, há práticas agroecológicas que vêm do meio ambiente onde tu vive e da observação que os agricultores fazem há milhares de anos. Que aprenderam na Europa antes de vir para cá, que aprenderam na África, que aprenderam na Ásia. Que aprenderam com os próprios índios. Dos índios, entendeu? Então, há um saber popular que nós temos que valorizar. Porém, não é tudo. Por quê? Porque o saber popular ele é muito demorado. Ele depende da observação com a natureza. O saber científico, ele faz experimentação e ele codifica o conhecimento. E soluciona mais rápido. Soluciona mais rápido. Então, nós temos que juntar o saber popular com o conhecimento científico. Isso é agroecologia. Aonde você vai reproduzindo essa agroecologia? Numa faculdade de agronomia, na nossa linha. Entendeu? Então, a agroecologia, ela potencializa práticas de aumentar a produção de alimentos lá no interior, que aumenta a produtividade do teu trabalho e aumenta a produtividade da área. E é por isso que nós, para produzir alimentos para todo mundo, temos que adotar a agroecologia, porque ela é a única forma. Bom, tudo isso nós aprendemos durante 30 anos. Lá nos primeiros 10 anos do MST, a turma ganhava terra, conquistava a terra, mesmo morrendo gente. Aí qual era o sonho dele? Ir no Banco do Brasil, pegar um financiamento, comprar um trator, plantar soja e vender. Plantar um monte de milho e soja. Ou seja, ele repetia... É uma mini lógica do capital, mas... Uma mini lógica do capital, ou seja, ele repetia a hegemonia que tinha na sociedade. Nós agora fomos aprendendo, não, temos que ter agroecologia. Aí vai procurar, cadê os agrônomos ecológicos? Não acha. Tem que formar. Tem que formar. Por quê? Às vezes tinha um agrônomo de esquerda, do PSTU, super radical, queria fazer a revolução. Aí nós pedíamos para ele, plante 1 hectare de milho sem veneno. Não sabia. Entendeu? Então, ele tinha um discurso, olha aqui o meu, ele tinha um discurso pretensamente radical, mas para a agricultura a qualidade da comida não no final servia. Não ia mudar tanta Bom, coisa. O que acontece no MST? Me grita Mia. Só para provar que é verdade que você fez. É eu que faço. O que acontece no MST? Acontece o que acontece na sociedade, nós não somos anjos. Entendeu? Estou te acabando de dizer, como autocrítica, que nós levamos 30 anos para entender isso. Quantos anos faz que nós temos faculdade de agroecologia? 8. As primeiras turmas estão se formando agora. Veterinária lá em Pelotas, que é a única faculdade de Pelotas que aceitou montar turma de veterinários na nossa linha. Que também é uma coisa importante. Como é que tu vai criar os animais numa outra linha? Sem hormônio. Ou você não ficar peitudo aqui. Entendeu? O veterinário tem que ter conhecimento científico. Como é que cria galinha sem hormônio? Entendeu? Bom, só tem uma faculdade no Brasil que aceitou fazer curso veterinário com nós. Mas nós já estamos na quarta turma. Entendeu? Então nós já temos... Nós já temos pelo menos 100 veterinários já formados, 50 a ponto de se formar e 50 entrando hoje. Esses veterinários vão lá para o assentamento e dão outra orientação para o nosso assentado. Então, tudo isso é um processo. Então, se for olhar lá no assentamento, tem de tudo. Tem o cara que está começando agora, daí o cara só quer trabalhar com enxada. Tem o cara que está na soja transgênica.
E o cara tá ganhando dinheiro e o cara não quer mudar. Ou seja, virou um pequeno burguês. Burguês da ideologia, porque não de dinheiro. Claro. Entendeu? E nós temos cooperativas de excelência, que ele é o presidente de uma delas, e nós produzimos de 3 a 5 milhões de litros de suco de uva natural por ano. É a maior cooperativa do Brasil que produz suco. Isso nos orgulha, entendeu? De que o objetivo é produzir comida para as pessoas, não é mais simplesmente lutar por um pedaço de terra. Como é que essa comida está sendo distribuída e qual o desafio da MST de chegar na ponta para a pessoa chegar no supermercado, numa feira, no mercado? Qual é essa fase agora? Como é que vocês vão escoar essa produção toda? Esse é o grande desafio. E a pessoa que come e cozinha entender a diferença entre as duas produções. Esse é o grande desafio que nós temos hoje, porque aí não depende só de nós. Vai disputar o mercado. E aí você entra num lugar... Entra num lugar que os capitalistas são hegemônicos. Então, qual é o nosso problema? Nós não queremos ir no supermercado. Não. Por exemplo, o nosso suco de uva, nós entregamos a R$ 5,80 o litro. Vai lá na gôndola do Pão de Açúcar, tá 15, 16, entendeu? Vocês não querem chegar no Pão de Açúcar, né? Não queremos chegar no Pão de Açúcar. Tá. A mesma coisa, o quilo de açúcar... Pera aqui, ó. Me ajuda aqui. Quanto é que tá o quilo de arroz? Orgânico? De vocês. Aqui tá R$3. 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 Se tu for lá no Pão de Açúcar... É 8, 9. 8, 9. Entendeu a margem? Uhum. Por que nós vamos dar o nosso trabalho para na esfera da circulação eles pegarem 600% para o consumidor por hora? É a feira. A feira Feiras melhor... como essa daqui. Feira como Mas essa. essa é uma vez por ano. Mas lá no interior, nos municípios é toda semana. Em Porto Alegre Em São são Paulo, 40 por exemplo. feiras. Ó, fala aí. 40 Na feiras região por de Porto Alegre são 40 feiras. Em São Paulo, por exemplo, não tem muitas opções. São Paulo é um mercado muito fechado, é muito longe, entendeu? Aí complica. A feira aqui é propaganda. Ó, povo, é possível você comer comida boa, barata e saudável. Só isso. Não é para comércio. Se fosse contabilizar quanto custa trazer e o que é a feira, ela não dá lucro. Entendeu? Isso aqui não é o objetivo. Imaginei. O cara vem muito longe para vender. Eu estou fazendo aqui carreteiro para 200 pessoas. Ninguém está pagando. Mas é para me exibir que o João Pedro sai fazer carreteiro? Não, é para as pessoas se dar conta. Ó, você pode ter uma comida saudável, um arroz orgânico, um salame orgânico, tudo orgânico e uma comida boa. E faça em casa. Né? Então, isso aqui é muito mais pedagógico. Ô pessoal, pare de comer porcaria. E nós, com a reforma agrária, podemos massificar uma produção que estamos provando. 27 mil toneladas de arroz orgânico. Estamos provando. 3 milhões de litros de suco de uva orgânico. Entendeu? A cooperativa do pai dele aqui, ó, nosso doutor. Fala aí, Strozak. Copag. Cachaça orgânica, exporta para a África do Sul e para a Holanda, produz açúcar mascavo, queijo e ainda faz pão que vende na feira local ali. E o leite. E rapadurinha, que vende nas escolas, porque a orgânica ganha toda a concorrência que participa. Assim, sustenta o assentamento e a cooperativa. É o novo modo de viver no campo, sabe? A agroindustrialização dos assentamentos. Agora diz, quantas famílias tem na tua cooperativa? Tem 35 famílias. Ó, 35 famílias produz para todo o município de Paranacite e exporta para a Europa, para a África do Sul, porque estão em cooperativa e potencializam. E tudo é orgânico. Agora, quando eles chegaram lá que nós ocupamos, e eu conheci, porque o pai dele é da minha geração, então é da velha guarda da UNST, era uma área só cana. E era pública. Foi assentamento ali também. Não, agora é assentamento, mas antes era uma área pública, ou seja, propriedade do governo, se você quiser, uma usina grilou e encheu de cana. Estava há muitos anos lá.
35 famílias vivem. Se vocês estragarem o meu... Vocês estragarem o meu carreteiro, Aí vai ter, né? vai ter. Os próximos 20 anos, para onde você acha que o MST precisa evoluir ainda em termos estruturais, filosóficos, para ampliar essa Tá bem que eu sou amigo do Francisco, mas não tenho bolinha de cristal. Tenho a mínima ideia. O que eu sei é que o capitalismo não funciona mais. O capitalismo está em crise, todo mundo. É verdade. Ele deixou de ser um modo de produção do progresso. No século XIX, quando viveu Marx, que agora em homenagem a ele que estamos fazendo 200 anos do seu nascimento, Ele ainda entregou muito progresso de alguma forma, né? o capitalismo representava progresso. Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, embora foi uma guerra cruel que matou 20, 30 milhões de seres humanos, mas ele se renovou e representou progresso, sobretudo para a Europa, que saiu destroçada. Agora não. Agora o capitalismo é atraso. Agora o sujeito na Europa não consegue emprego antes dos 40 anos. Eles não oferecem solução para os problemas dos pobres. Os pobres são descartados, como aqui no Brasil. Então, certamente nos próximos 20 anos, nós vamos viver grandes, não vou falar revolução, grandes mudanças sociais. Grandes choques sociais, né? Grandes mudanças sociais, e nós vamos ter que superar o capitalismo para evoluir para sistemas mais justos, mais igualitários, que eu mesmo nem gosto de usar tanto a expressão socialismo, Não? porque cada um usa do seu jeito. O que você prefere falar? Como você define? Um pós-capitalismo. Acho que a sociedade vai viver a necessidade de construir um modo de produção pós-capitalista que vai depender de cada sociedade, A cooperação mais do que na... cujo centro dessa nova sociedade vai ser a igualdade social. Nada justifica que nós, seres humanos, sejamos desiguais. Que um possa estudar e outro não. Que um tenha casa e outro não. Que eu possa tomar vinho e o meu vizinho não. Eu dou vinho para o guarda que cuida lá a rua da minha, porque eu moro num bairro de classe média. Nenhum vizinho dá presente para o guarda. Eu dou vinho para o guarda, dou cachaça, dou arroz. Ele fica espantado. Ah, você trabalha como eu, por que você não tem direito? Entendeu? Eu sonho com uma sociedade em que as pessoas sejam iguais. Mas não é iguais no igualitarismo burro. Se você pode estudar, por que o outro não pode? Se você tem casa, todo mundo tem que ter casa. Todo mundo tem que ter emprego. É no sentido de oportunidades iguais. E eu acho que isso vai acontecer nos próximos 20 anos. Stedley, muito obrigado e parabéns pela feira. É isso. A gente vai dar uma volta aí. Desculpa aí, porque Imagina, você misturamos entrevistas Eu com que- carreteiro. Espero que vocês tenham gostado do carreteiro. E tratem de comer também vocês, né? Ah, vamos experimentar com certeza. Deixa eu ver como é que tá lá. Muito obrigado, Stedley.